estratégias de preparação. Estratégias de preparação. Aqui é uma parte bem interessante. Eu já vou começar aqui, ó. Quer ver? Eu vou copiar aqui, que eu já tenho meu rascunhozinho. Parará. Olha só. Antes, tá? Eu vou comentar de duas estratégias de preparação, mas antes eu quero comentar de dois erros super comuns de muita gente que vai se preparar para o GMAT, tá? E isso se aplica então a qualquer estratégia. Qualquer estratégia. Primeira estratégia. Primeiro erro comum, aliás, desculpa. Você vai lá e sai fazendo um monte de questões achando que vai ganhar proficiência com as questões. Então você acostumou que na faculdade você faz as provas dos anos anteriores, dos semestres anteriores. Você nem estuda ao longo do semestre, mas fazendo as provas dos anos anteriores, você consegue mandar bem na sua prova, né? Bom, adivinha, para o GMAT isso não funciona, tá? Você pode até começar a sua estratégia dessa forma, mas eu aposto um sorvete com você, que você vai quebrar a cara se você for direto só fazer questão. Tá? O GMAT é uma prova padronizada, inclusive. Tem as seções bem definidas, tem os subtipos de questões muito bem definidos. Então, é praticamente um convite para você estudar de forma estruturada a prova. Então, você vai estudar para o GMAT, comece estudando, entendendo qual que é a estrutura da prova. Não vai sair fazendo um monte de questão simplesmente. Né? Cagada. Eu vou falar das estratégias agora. Mas, ó, segundo erro, antes de avançar para as estratégias, é não revisar os erros que você cometeu, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Não revisar, sair fazendo, tá? Não revisar os erros que cometeu assim, é um crime. É que nem você lavar a calçada com a mangueira, assim. Tá desperdiçando um recurso super valioso ali, tá? Usa o balde d'água, vai com calma. Lembra que eu falei que você tem um número finito de questões do GMAT, de questões oficiais? Então use-as com sabedoria. Se você fez 30 questões, errou 15, parabéns! Use essas 15 para aprender por que você errou, tá? Tenta entender ao máximo com as questões que você errou. Não adianta só você treinar. Imagina lá, você fez lá 30 questões. Aí você chegou lá, acertei 70%, maravilha, bola para frente. Vou fazer mais 30. Erradíssimo. Você tem que criar, eu vou colocar aqui, ó. Tem que criar. Crie seu log de erros. E isso é importante, tá? Isso é importante. O que é o log de erros, tá? Você tem que anotar o que você errou. Anota. Então, tem gente que não sabe muito bem o que é um log de erros. O que é um log de erros? Pode ser isso aqui, ó. Pega um caderno, pode ser uma folha sulfite, eu gosto de organizar num caderno, e aí eu coloco as questões que eu errei. Olha só, lembra que eu falei? Eu estou estudando para o GMAT também? Olha só, então eu coloco aqui, ó, errei a questão 282, por que eu errei? Errei idiom, esse é um erro de idiom, e aí eu escrevo por que eu errei aquela questão. Questão 284, errei também, errei porque, qual era o tópico principal? Wordiness, eu não sei se você está conseguindo ver aí. Wordiness, aí eu escrevo um parágrafo sobre isso. Então, esse pode ser o seu log de erro. O importante é você escrever, ter consciência, primeiro, do que você errou e tentar mentalizar os seus principais erros para você deixar de errar aquilo. Se você simplesmente sabe que você errou 20% das questões de quant ou errou 30% das questões verbais, isso não te ajuda a saber mais nada. Você não fica mais inteligente com isso. Mas se você revisar os seus erros, você fica. Por exemplo, da parte quantitativa. Quando eu fiz a prova, eu não gabaritei a prova. Apesar de eu dar aulas de matemática há anos, eu não gabaritei a prova. E a prova do GMAT, ela envolve questões de nível de dificuldade, que, tudo bem, tem questões muito simples, tem questões bastante difíceis, mas assim, a teoria cobrada é uma teoria que é vista no ensino fundamental, no comecinho do ensino médio, não passa disso. Então, eu errei questões da parte de matemática, eu sou professor de matemática. Aí eu, fazendo o meu log de erros, eu percebi os principais erros que eu cometia e coloquei em post-its que eu colei na minha parede. Primeiro erro, não tenha pressa. Tá? No meu caso, então, as questões que eu estava errando de matemática era porque eu tentava fazer rapidamente e às vezes eu deixava com minha bola num detalhe. Putz, era vacilo. Tá? Segundo principal erro meu,
entenda completamente o sentido. Às vezes eu começava a resolver a questão, então das questões, não estou dizendo obviamente todas, né? Eu estou dizendo das que eu errei. Então, das que eu errei, ou eu errei porque eu estava com pressa, ou eu errei porque eu não tinha entendido completamente o sentido, ou eu errei porque eu não organizei as informações da forma mais que facilitava a análise. Então, eu identifiquei com o meu log de erros, porque eu fiz o log de erros, inclusive para as questões de matemática, apesar de eu ser professor de matemática, apesar de eu ter facilidade com matemática, eu mesmo assim não ignorei os meus erros. Aliás, talvez até por isso eu dê tanto valor para os erros, porque eu sei que eles são importantes. E é erro. Olha, parece clichê isso aqui, mas eu vou escrever. Peraí, quero maiúscula. É errando que se aprende. De novo. É errando que se aprende. Então é com os erros que você vai aprender. Porque você errou primeiro, beleza, errou. Mas aí você vai... A hora que você estudar por que você errou e tentar buscar uma estratégia para não errar mais aquilo, é ali que você vai estar aprendendo. Tá? Então, acho que é errado você ir para só fazer um monte de questão, e ainda é mais errado você não revisar os erros que você cometeu. Tá? Então, para qualquer uma das estratégias que você for seguir, sempre crie seu log de erros, sempre revise os seus erros, tá bom? Então, beleza, vamos lá, vamos para as duas estratégias, tá? Eu vou começar falando da forma 1, a forma como eu não aconselho você a estudar para o GMAT, que é esta aqui. Espera lá, vamos lá, vou colar aqui para ser mais rápido. Forma 1, você entende a estrutura da prova, até aí tá tudo certo, tá? Estuda todas as matérias que caem, até aí tá tudo certo, né? Beleza. Começa a fazer os simulados, até aí tá tudo certo, e faz a prova. E até aí tá tudo certo. Então eu vou só frisando aqui, tá? Na teoria, está tudo bem seguir essa estratégia. Qual que é o problema dessa estratégia? Qual que é o problema? Existe um enorme risco aqui. Maior risco aqui é a procrastinação. Uau! E assim, eu já conversei com muita gente que está se preparando para o GMAT, tá? O maior... Vou dizer assim, o maior erro que eu vejo as pessoas cometendo é o adiamento máximo possível do encarar a realidade. Fazer algum simulado oficial para levar um tapa na cara e ver como é que está a sua performance hoje, tá? O que eu estou dizendo é, não gasta todos os seus simulados oficiais, mas eu gosto de dar a cara a tapa o quanto antes. Qual o problema dessa estratégia número 1? Nem vou colocar forma 1, vou colocar assim, ó, estratégia 1, que eu não aconselho. Entende a estrutura da prova. Aqui, ok, beleza? Estrutura da prova você pode assistir uma live do meu canal, que é essa aqui. Eu ia pegar uma outra live. Que é essa aqui, por exemplo, você entende a estrutura da prova, né? Você começa a estudar, mas assim, não só a estrutura da prova em geral, mas assim, você começa a entender cada uma das questões, então você começa a entender, beleza, como é que são as questões do tipo Data Sufficiency, como é que são as questões do tipo Sentence Correction, e olha só, eu tenho uma live no canal que fala sobre Data Sufficiency, se você não assistiu, foi o aulão número 1 que eu dei no dia 9 de agosto de 2020, foi isso mesmo? Foi. Tem informação completa sobre a seção de Data Sufficiency lá, com vários exemplos resolvidos. Você pode aprender por lá. Sentence Correction, mesma coisa, tá? Inclusive, sobre várias... eu fiz, na minha última live do quadro daquela playlist Rumo a 780 no GMAT, eu fiz uma super revisão, vou colocar assim, super revisão dos meus aprendizados de Verbal, tá? E isso está tudo disponível, são 3 vídeos no meu canal, por exemplo. Então, vamos dizer aqui, ó, entende a estrutura da prova. Vou colocar aqui, ó, de forma mais organizada. Então, estrutura geral, essa live aqui. Parabéns! Você está nela. Agora, se você quer entender de Data Sufficiency, eu tenho uma live aqui no canal. Quer entender de Sentence Correction?
usa o Sentence Correction Grail que eu já te falei. Usa o GMAT Sentence Correction Grail. Por que eu estou dando bem detalhado isso aqui para você, o passo a passo, tá? Porque eu sei que, nossa, existe um grande risco de você procrastinar se você não conseguir ver o que vem depois da curva da estrada. Então eu já estou falando o que tem depois da curva da estrada para você saber o que você tem que fazer, tá? Tem live aqui no canal. Uso de GMAT Sentence Correction Grail, super revisão de verbal, tem live aqui no canal também sobre isso, tá? Então assim, recursos tem. O problema tem muita gente que eu já vi falando que está há meses entendendo a estrutura da prova. E assim, vou te falar uma coisa, você vai entender mesmo a estrutura da prova você consegue ter um overview, assim, vendo inclusive esses materiais que eu acabei de indicar para você, mas você vai entender mesmo fazendo a prova, tá? Só que qual o problema? Se você não entende que isso vamos dizer, eu adoro aquele framework do ciclo do projeto, né? Você tem que dar várias voltas em todas as áreas para cada vez afunilar mais o seu conhecimento e conhecer mais cada uma das áreas, né? Mas você não vai conseguir compreender completamente a estrutura da prova sem estudar as matérias que caem, sem fazer os simulados. Quanto mais você avança nesse ciclo, né, mais você entende cada uma dessas partes. Tá? Então, assim, o que eu acho horrível, né, é vagamente você tentar entender a estrutura da prova. Tá? E o que é isso para você, né? E eu estou dizendo aqui, entende a estrutura geral é assistindo essa live. Maravilha. Aí você vai... Conhece um pouquinho de alguns tipos de questões específicos. Da parte quantitativa, a gente tem dois tipos de questões. Uma de problem solving, que é resolução de problemas, como você já está acostumado a fazer durante toda a escola, mas existe um tipo de questão que é o tipo de questão de data sufficiency, que é um tipo de questão que só existe no GMAT. Então eu aconselho você a conhecer esse tipo de questão assistindo a live que tem aqui no canal. Tá? Sentence correction também é bem específico para o GMAT, então uso o GMAT Sentence Correction Grail para você entender a parte da estrutura desse tipo de questão e também dá uma olhada na live em que eu falo da super revisão de verbal. Pronto, entendeu a estrutura da prova. Mas aí, então nessa primeira estratégia, até aí tudo bem, até aqui dá para avançar relativamente rápido, né? O problema é ficar 3 meses entendendo a estrutura da prova. E aí que vem o maior perigo aqui. O maior perigo mora aqui. E aqui eu vou colocar até de outra cor. Vamos lá. O maior perigo mora aqui. Muita gente pensa que é uma boa ideia estudar todas as matérias que caem no GMAT antes de fazer os simulados, porque afinal de contas, você tem poucos simulados disponíveis. Concorda? Você tem poucos, você tem que poupar esses simulados, você vai guardar para um momento especial, mágico, que vai chegar quando? Depois que você terminar de estudar todas as matérias que caem. O problema é que estudar as matérias que caem é um baita de um projeto longo, tá? Assim, apesar de ser matéria de ensino fundamental e ensino médio, de nível de ensino fundamental e médio, isso que eu quero dizer, na parte quantitativa, né, na parte verbal é mais complexo, porque você tem que ler você tem que ler textos científicos, artigos acadêmicos, tem que ter um raciocínio crítico bastante desenvolvido, então é mais difícil, mas assim, toda essa revisão, todo esse preparo de revisão conceitual, revisão das teorias que são cobradas na prova do GMAT, podem tranquilamente se estender assim, por um ano, pode tranquilamente. E aí qual é o problema de você esperar saber todas essas matérias antes de começar a fazer os simulados para depois lá na frente, se tudo der certo, fazer a prova? É porque você não vai levar um tapa na cara logo de cara. É importante levar um tapa na cara. Levar um tapa na cara que eu quero dizer, fazer o simulado, entender hoje, como que eu estou hoje, qual que é o meu desempenho hoje. Será que eu sou uma pessoa que hoje estou num nível de tirar 700? Será que eu estou no nível de tirar 600, 500 ou 200? Eu preciso saber disso. Se eu não souber disso, talvez eu esteja com medo de ser um 200, mas eu vou ficar cada vez mais longe de progredir, porque eu vou me esconder nessas primeiras 2 etapas aqui.
eu vou ficar tentando entender a estrutura da prova infinitamente, e quando eu for para estudar as matérias que caem, nossa, eu vou ficar um tempão, muito tempo. Tá? Então essa é a estratégia 1 que eu não aconselho, e principalmente porque tem um risco gigantesco de procrastinação. Tá? Então essa é a estratégia que eu não aconselho para você. Segunda estratégia, tá? Que aí é a que eu aconselho, que é essa aqui, ó. Peraí. Eu vou copiar passo a passo aqui. Vou escrever que essa aqui eu quero ir comentando. Estratégia 2. Que eu aconselho. Vamos lá. Então a primeira parte é igual. Vamos lá, conhece a estrutura da prova. Tá? Então já falei disso aí. Assiste essa live. Venha cá. Pronto. Entende a estrutura da prova, tá? E aí não tiro e ponho nada aqui. É exatamente isso. Assiste essa live, você já vai entender a estrutura geral da prova e começa a entender cada um dos tipos de questões, tá? Cada um dos tipos de questões. Como eu falei na parte quantitativa, você tem dois tipos de questões, que são Problem Solving e Data Sufficiency. E, como eu já comentei, na parte verbal você tem três tipos de questões, que são de Sentence Correction, Critical Reasoning e Reading Comprehension. Tá? Então, estuda cada um desses tipos de questões e você já vai ter uma super noção da prova, tá? Inclusive, se você passar por esses vídeos, esses recursos que eu tô colocando aqui para você, você já vai ter um entendimento muito bom da estrutura da prova. Depois eu vou colocar os links na descrição, tá? Agora, qual que é a segunda etapa, tá? Vamos lá. Já falei de estudar Data Sufficiency, Sentence Correction, beleza? Aqui, ó, é aqui que a gente vai ter a diferença principal. Faz o primeiro simulado oficial para levar o primeiro tapa na cara. Você vai levar um choque de realidade. Confront the brutal facts. Vai encarar a verdade nua e crua. Será que hoje você é alguém que tira 600 no GMAT? No Practice Exam? Ou será que você é alguém que tira um 300? E não tem problema nenhum tirar 200, ou tirar 300, ou tirar 250, ou 350. Mas você precisa saber o quanto antes. Eu não sei você, tá? Mas eu gosto de arrancar o band-aid com pressa. Eu quero arrancar o band-aid, pá, dói rápido. Eu encaro a verdade e é isso. Eu tenho que ter as informações fidedignas da realidade para conseguir criar um plano de ação que vai ser realmente útil, vai ser eficiente. Tá? Então, se você confrontar a realidade com franqueza, você vai economizar tempo. Tá? Você vai economizar tempo, não vai gastar procrastinando. Porque olha só, vamos fazer um exercício mental. Exercício mental, você não fez nenhum GMAT Practice Exam ainda. Imagina você fazendo o primeiro Practice Exam. Você tirou 3 horas e meia do seu domingo, foi lá fazendo no domingo. E você conseguiu, terminou a prova lá, você tirou 250. Uau! 250. Você sabe que essa nota é ruim, mas tudo bem. Tudo bem, por quê? Agora você já fez, já passou, beleza? Agora vamos começar passo a passo. O que você mais errou? Será que na parte quantitativa você errou mais questões de Data Sufficiency? Será que você errou muito mais questões do tipo Data Sufficiency? Talvez você precise estudar mais questões do tipo Data Sufficiency. Na parte verbal, será que você errou muitas questões do tipo Sentence Correction? Se você errou muitas questões do tipo Sentence Correction, você sabe agora que você tem que estudar muito Sentence Correction. Então, depois que você faz o primeiro simulado, você tem você tem como analisar o retrato de você do hoje, do agora. E a partir desse retrato, nu e cru, você vai conseguir ver quais são os principais pontos de melhoria. Ó, você confronta a realidade, confronta a verdade nua e crua. Aí você vai analisar os seus resultados e vai desenhar um gráfico de Pareto, 80-20, 20-80. O que eu quero dizer com isso? Você vai definir os 20% que trarão a maior melhoria para você. O que quer dizer? Você vai ver, por exemplo, se você na parte quantitativa errou muitas questões de geometria, e a maior parte das questões que você errou
da parte quantitativa inteira foram questões de geometria. Você sabe que se você estudar geometria, você vai conseguir impactar positivamente a sua nota muito. Então, definiu quais são os 20% que vão trazer a maior melhoria para você, seja geometria, seja, por exemplo, na parte verbal, revisão gramatical, seja, por exemplo, na parte verbal você pode descobrir que você tem que estudar mais paralelismo, você tem que estudar mais idioms, que são os phrasal verbs, colocações mais comuns do inglês, enfim. Mas uma vez que você já tem esse feedback, você consegue analisar e extrair esses 20% que vão trazer maior melhoria para você. Aí você ataca esses 20% e repeat, faz tudo de novo. Ataca os próximos 20%, porque agora você vai ter um novo Pareto para fazer. E aí, olha só, não estou falando para você sair fazendo 500 simulados não, tá? Até porque a gente só tem 6. Mas aí, você fez o primeiro, levou um tapa na cara, você já sabe mais ou menos onde você está. E aí a minha sugestão é estuda no mínimo 50 horas, 50 horinhas entre o primeiro e o segundo simulado. Tá bom? Por que 50 horas? Porque em 50 horas de estudo você com certeza conseguiu aprender coisas novas que vão te trazer algum progresso. Tá? Principalmente se você estudou seguindo essa regra do Pareto, assim. Definiu os 20% de maior melhoria e atacou esses 20%. Se você fez isso em 50 horas, faz o segundo simulado. Por quê? Porque aí você vai ver o quanto você melhorou. Tá bom? Então, a minha sugestão é, não deixe esse simulado para fazer só depois que você já tiver estudado toda a teoria. Não faz isso. Usa o primeiro simulado, pensa que não existe, pensa que você só tem 5 simulados oficiais, do 2 ao 6. O primeiro é para você levar um tapa na cara, beleza? Porque eu não quero que você procrastine, tá? E esse é o maior risco que você pode cometer. Se você faz a prova, faz um simulado oficial e você tira uma nota que não é a nota que você quer tirar o seu 650, o seu 700, o seu 730, mas você faz o primeiro simulado oficial, você tirou 430, você sabe que você tem que melhorar ainda 300 pontos. Isso já vai te dar uma motivação, tá? Quando você não sabe em que nível você está, você quer melhorar, você quer estudar mais teoria, para quando você fizer o primeiro simulado você já está bem. Mas não, eu vou te falar um negócio, tá tudo bem tirar 400, tá tudo bem tirar 200, tá tudo bem tirar 250, mas faz o primeiro simulado. Faz esse primeiro simulado disposto ou disposta a levar esse tapa na cara do GMAT. Às vezes você nem leva um tapa na cara, às vezes você está pertinho, tá? Mas se expor, né, buscar esse retrato da realidade vai te ajudar a não procrastinar, a não perder tempo e a traçar inclusive um plano de ação mais eficiente, que é trabalhando um Pareto aqui. Beleza, do que você precisa aprender. Você conseguiu identificar os 20%? Que vão trazer os 80% de melhora, então ataque esses 20% e assim por diante, tá? Repeat. Esse aqui é um algoritmo para você seguir. Beleza, gente? A estratégia ela vai sofrer variações de pessoa para pessoa, obviamente, né? A gente cada um aprende de um jeito diferente, vai num ritmo diferente, mas olha só. O que eu imagino? Simulado 1, simulado do tapa na cara, tá? O simulado para a gente saber em que nível a gente está hoje, no agora, no início da nossa preparação. E os últimos 3 simulados, o que eu acho que é extremamente útil é você deixar para fazer nas últimas 3 semanas de preparação. Então, se por exemplo você sabe que você vai fazer a prova, como eu falei, numa sexta-feira às 3 da tarde, então deixa para fazer o simulado, o Official Practice Exam, né, número 4, faltando 3 semanas para a prova. 3, 2, 1. Faltando 3 semanas para a prova. Aí você faz o número 5, faltando 2 semanas para a prova. Você faz o número 6, faltando 1 semana para a prova. E sempre faz no mesmo horário do horário que você agendou para fazer a sua prova. Porque aí você já se acostuma. O mesmo horário e o mesmo local, né? Porque você já se acostuma com o local, com o horário. E já vai criando um condicionamento também, porque aí na quarta semana você vai fazer o exame oficial. Aí você já está com a prática de se preparar, inclusive fazendo as provas, ficando 4 horas, 3 horas e meia, que seja. No caso do GMAT Online são 3 horas de prova. Então, com a bunda na cadeira, concentrado, com pressão, entendeu? Então, a minha sugestão é essa. Imagina que você vai fazer o simulado 1 para levar um tapa na cara. Então, aqui eu falei do primeiro simulado, aqui ó, simulado oficial é o simulado, vou te colocar aqui entre parênteses, espera aí que eu quero usar a cor verdinha. É o simulado
do tapa na cara. Beleza? E os últimos 3 simulados são os simulados do sprint final. Tá? Então, deixa eu colocar isso aqui para ficar mais claro. Simulado número 1 é o simulado do tapa na cara. Simulados número 4, 5 e 6. São os oficiais que eu estou falando, tá? São os simulados do sprint final, tá? E os simulados número 2 e número 3, você vai conseguir colocar na sua prática, tá? Então, inserir ao longo da sua jornada de estudos. Só que você insere ao longo da sua jornada de estudos e não vai fazer o simulado 2 se você não estudou pelo menos 50 horas depois de ter feito o simulado número 1, porque senão você não progrediu significativamente, né? Vai ser pouco provável. Então, garante que você estudou algumas dezenas de horas entre um simulado e o próximo para você não desperdiçar realmente um simulado oficial. Tá? Então, o simulado 2 e 3, você tem que inserir na sua jornada de estudos, sim, mas eles vão fazer... Qual que é o papel deles? Eles vão eles orientam a rota, tá? Então, orientam para dizer se você tá indo na velocidade adequada, tá? Então, vou colocar aqui, é como se eles fossem um velocímetro, tá? Para você ver o quanto você está progredindo entre um simulado e outro. Mostra o quanto você está progredindo entre um simulado e outro. E aí, observação importante, eu acabei de lembrar de uma coisa que a Júlia do MBA no Exterior falou, tá? Então, lembra que eu já falei? Se você não segue as meninas lá do @MBA no Exterior lá no Instagram, segue as meninas lá porque elas falam muitas coisas úteis. Eu tava fazendo uma live com a Júlia umas 3 semanas atrás e ela comentou como que foi a jornada de preparação dela para o GMAT. E ela levou muito tempo na preparação dela, segundo ela mesma, né? E ela ela insistiu muito em estratégias que não estavam funcionando, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você pode usar os simulados 2 e 3 para verificar se você está estagnando na sua estratégia de estudos. Tá? Se você estiver estagnando nesses simulados 2 e 3, se você não estiver melhorando muito do 1 para o 2, do 2 para o 3, talvez você tenha que mudar a sua estratégia de estudos. Vou colocar essa observação aqui que ela é importante. Vou colocar aqui, ó. Atenção! Se você estiver estagnando... Não, peraí. Não é você. Se sua performance estiver estagnando entre os simulados oficiais número 1, número 2 e número 3, repense sua estratégia de estudos. Tadá! Tá, então, às vezes você está estudando por um livro e aí o livro não está funcionando. Às vezes você está fazendo um curso e o curso não está funcionando e aí você tem que trocar a estratégia de estudos. Às vezes você está fazendo um professor particular, o professor particular não está funcionando. Então, se você estudou as 50 horas que eu te falei, fez o simulado número 2, não está vendo grande progresso, primeiro, obviamente, tenta entender qual foi a razão do não progresso, analisa os seus erros, tá? Porque pode acontecer de você ter progredido, mas isso não ser refletido ainda na nota, porque você ficou um pouco nervoso, nervosa. Tudo bem, mas fica ligado que se você fizer o simulado 2, simulado 3 e ainda sua nota não estiver melhorando, tem algo de muito errado com a sua estratégia de estudos, tá? Então, talvez seja a hora de você repensar a sua estratégia de estudos e buscar uma outra rota, tá bom? Então, por isso que eu acho que é muito importante. Esse é o mais importante, tá? Levar o tapa na cara, porque
se você procrastinar para o ano que estudar, imagina, esse ano agora tô estudando as matérias. Aí você chega em abril, aí você não lembra que você estudou em outubro. Aí você fala, não, puta, vou ter que estudar de novo que eu estudei em outubro. E aí você não fez ainda nem o simulado oficial número 1. Você não levou o tapa na cara ainda. É o tapa na cara que vai mostrar pra você onde você tá. Beleza? Então é isso. Eu acho que eu frisei com bastante intensidade isso, né? Se você quiser levar não é um tapa na cara, tá? Tapa na cara é muito forte. Não incentivo a violência não, tá, gente? Mas eu incentivo você a enfrentar a verdade nua e crua. Mas eu tenho uma dica rápida para você, tá? Hoje mesmo, depois desta live, você pode começar, se você ainda não fez, fazendo um mini quiz oficial do DMAT. Mini quiz. Um mini quiz tem, se eu não me engano, tem 8 questões só. São 8 questões. Em 15 minutos você faz esse mini quiz. 15 minutos. Se eu não me engano, são 4 questões da parte quantitativa, 4 questões estilo da parte verbal, tá? Só para você ter uma noção de como que você está indo na sua preparação do DMAT, como que você está hoje. É uma mini foto, é um daguerreótipo, aquelas fotografias mais primitivas, tá? Com 8 questões, obviamente, a gente não tem uma análise estatística suficiente para dizer que a sua nota no DMAT oficial seria 700 ou 300, enfim. Mas é um ótimo recurso para você, em pouco tempo, começar, tá? Se a dificuldade para você está sendo sair do lugar, então fica a dica, começa com esse pequeno passo, que é esse mini quiz aqui, tá? Então, é só você entrar no site mba.com/DMAT mini quiz. E na real, aqui, ó, quer ver que eu já vou pegar para você onde você pode encontrar todos esses links? Espera lá. Aqui. Olha só, eu vou colocar esse link aqui, que depois eu vou mandar no PDF para vocês, e vou colocar no chat também. Ó, vou mandar aqui no chat. Porque se você acessar esse Linktree Matemática para DMAT, não foi não? Vamos lá. Você vai tem um botão lá para você ser direcionado direto para o DMAT Mini Quiz, beleza? Inclusive tem o link para a live de Data Sufficiency e eu vou colocar os links das lives importantes lá, tá bom? Deixa eu ver aqui. Thiago falou, e o link do Telegram. O link do Telegram também tá aí, tá? Mandei no chat. O principal mesmo era isso que eu tinha para comentar com você, tá?